Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem pelo nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na segunda reunião ordinária do ano, vereadores aprovam projeto de lei da vereadora Guida Calisto, que cria a Lei Municipal de Atenção à Gagueira. Ainda na reunião ordinária, prefeito Dário Saad faz balanço do primeiro mandato e projeta os próximos 4 anos. Oficina Estratégia Alimenta Cidades busca assegurar que a população de Campinas tenha acesso a alimentos saudáveis. E no esporte, Ponte Preta vai a Bauru, vence Noroeste e emplaca a segunda vitória consecutiva. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da Metrópole, porque a Sanasa inaugurou o 20º novo reservatório do Plano Campinas 2030, aqui no bairro Ponte Preta. A Câmara participou da inauguração do novo reservatório, que tem como objetivo garantir a segurança hídrica de Campinas, além de preparar a cidade para as mudanças climáticas. Os vereadores Carlinhos Camelô e Luiz Iabico estiveram presentes no evento em que o presidente do Legislativo, Luiz Rossini, salientou a importância de aumentar a capacidade de reservação de água. Mas esse reservatório, que faz parte de um conjunto de 20 reservatórios que a Sanasa está implantando, aumentando a capacidade de armazenamento de água tratada para garantir a distribuição de água nos momentos de necessidade. Se houver necessidade de interrupção do tratamento, às vezes para alguma obra, então a população ela vai ter garantia de ter a água chegando nas suas casas. A Câmara tem discutido, debatido muito, a questão da segurança hídrica. Nós vivemos uma região de estresse hídrico. É claro que a gente acompanha e acompanhou a discussão e a renovação da outorga do sistema Cantareira, garantindo uma vazão mínima para garantir não só Campinas, mas a região do PCJ. A gente tem discutido na Câmara, até aprovamos projetos para que ajudar a Sanasa a fazer esse trabalho de investir na infraestrutura. A Sanasa já é referência de saneamento. A capacidade de armazenamento é de 6 milhões de litros de água potável, beneficiando 131.124 mil moradores dos bairros Bonfim, Guanabara, Jardim Novo Botafogo, Taquaral, Vila Eduardo Lane, Vila Itapura, Vila Stanislau, Bosque Jardim Primavera, Nova Campinas, Bueno de Miranda, Cambuí, Centro e também o Jardim Proença. Ele se soma aos outros 19 reservatórios, de maneira que a gente está trazendo mais segurança hídrica, garantindo o abastecimento, que as pessoas acordem de manhã, abram a torneira e tenham água. É fundamental isso, porque nesses tempos de crise climática, ora tem muita água no rio e quando chove muito, carrega sujeira para dentro do rio e atrapalha a captação. Ou quando tem seca, tem pouca água no rio, atrapalha a captação. Ou ainda chove, cai raio, falta energia, a gente tem dificuldade de captar também. Então o nosso sistema está projetado para garantir o abastecimento nesses momentos, para que a população de Campinas tenha tranquilidade no abastecimento. Em 2024, Campinas foi premiada em saneamento nacional pelo Instituto Trata Brasil. Agora, com o 20º reservatório funcionando, o município tende a ter mais segurança hídrica. E diante desse investimento, é importante conscientizar a população quanto ao uso responsável de água. Todo esse investimento que a cidade fez nos últimos 4 anos
para garantir segurança hídrica, para reduzir as perdas de água, mostra que é fundamental o uso racional da água, não desperdiçar água. Muita gente tem mania de lavar a calçada com água, lavar o quintal com água. Isso é um desperdício, porque você está jogando fora uma água que foi tratada, uma água que teve um custo muito alto para ser distribuída. E a cidade tem investido muito nisso. Então, a população também tem que ter consciência de que não pode desperdiçar água. A Prefeitura de Campinas reabriu todos os parques e bosques públicos da cidade à visitação, porque o acumulado de chuvas ficou abaixo de 80 milímetros em 72 horas em todas as regiões, segundo dados da Defesa Civil de Campinas. E a gente sempre reforça aqui no Jornal Câmara Notícia. Se acontecer alagamento, inundações, quedas de árvores, ligue 199, que é a Defesa Civil. Para emergências de trânsito, ligue no 118, que é o da INDEC. Para situações de emergência, ligue 193, que é do Corpo dos Bombeiros. E para solicitar vistoria para poda e ou extração de árvores, ligue 156 da Prefeitura. Bom, e olha só, a oficina Estratégia Alimenta Cidades busca assegurar que a população de Campinas tenha acesso a alimentos saudáveis. Confira na reportagem de Rafael Turati. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social realizou no Salão Vermelho da Prefeitura de Campinas a oficina Estratégia Alimenta Cidades, iniciativa que integra a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional nas cidades. O objetivo da ação organizada pelo Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional, junto à CAISAN, a Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional, é ampliar a produção, o acesso, a disponibilidade e o consumo de alimentos adequados e saudáveis no municípios. Ela vem potencializar as nossas ações como Cartão Nutri, Renda Campinas, ações até mesmo de incentivo ao empreendedorismo, como a Feira da Mulher Empreendedora, e também potencializa porque a gente vai ter, através do Alimenta Cidades, o PAA, que é o Programa Alimenta Cidades, pela primeira vez executado pelo município, que vai garantir acesso ao alimento para as OSCs, as entidades que atendem as pessoas em situação de vulnerabilidade, e a modernização do Banco de Alimento, que é um equipamento de segurança alimentar, que está também na Secretaria. O presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, esteve no evento representando o Legislativo campineiro. Essa oficina que está sendo feita em parceria com o governo federal, do Ministério do Desenvolvimento Social, Alimenta Cidades, vai capacitar todos os atores, todos os agentes para como aprimorar ainda mais as ações que Campinas já desenvolve. Então viemos aqui acompanhar e dar o apoio para uma iniciativa como essa, né? Porque a gente recebe nos nossos gabinetes muitas vezes pessoas, famílias que necessitam pedindo cesta básica. Então não adianta ficar fazendo doação pontual, é preciso integrar isso a um programa de governo que garanta com regularidade que essas pessoas tenham acesso a alimentos com qualidade, que precisa. É uma ação importante, mas do ponto de vista humanitário ainda mais, né? Nós como cristãos, a gente tem que valorizar toda ação que dignifique a pessoa humana. Além das demais autoridades presentes, os vereadores Luiz Iabico e Dr. Ianco também marcaram presença na oficina. A alimentação é algo fundamental e eu, como médico cardiologista, sabemos que uma boa alimentação, uma alimentação saudável, pode lá na frente inclusive promover até mais saúde para a população. Então realmente é de muita importância, é de muita relevância a gente se especializar e tratar de uma forma muito precisa a alimentação das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adultos e também dos nossos idosos. Então nós precisamos realmente lutar muito para que essa alimentação cada vez melhore ainda mais. Dário destacou a importância da estratégia Alimenta Cidades e o compromisso da administração municipal com a segurança alimentar. Nós vamos discutir programas, ações, como melhorar a segurança alimentar para as famílias em vulnerabilidade em Campinas. Então é fundamental. Campinas é uma das 60 cidades no Brasil escolhidas para esse programa e, a partir daqui, muitas ações importantes irão acontecer.
E vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da segunda reunião ordinária do ano e os vereadores aprovaram o projeto de lei de autoria da vereadora Guida Calisto em primeira análise, que cria a Lei Municipal de Atenção à Gagueira. Foi aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei de número 315 de 2024, de autoria da vereadora Guida Calisto. A matéria institui a Lei Municipal de Atenção à Gagueira e a pessoa que gagueja, no âmbito do município de Campinas, e dá outras providências. Bom, esse projeto de lei ele foi apresentado por nós, inclusive foi por um apoiador nosso, o Michel. A importância desse projeto é para que a gente possa ampliar esse debate sobre o que é gagueira, né? Muitos não sabem o que é, pensam que a gagueira ela é algo de ordem emocional, algo de ordem psicológica, e não é. A gagueira, na verdade, ela é uma disfluência no fluxo, né, da fala. A pessoa sabe exatamente o que ela vai falar, mas muitas vezes ela não consegue ter uma fluência contínua. As crianças também sofrem da dificuldade de fluência na fala. A gagueira ela atinge muitas vezes as crianças, né, em fase logo inicial na sua fala. Muitos conseguem superar, resolver, mas muitos não. E aí fica muito pautado no estereótipo, como eu disse. É um problema emocional, é um problema quando a pessoa fica nervosa para falar, e não é, né? Já tem, inclusive, muitos estudos dizendo que isso tem base genética. O projeto de lei pretende justamente ampliar a conscientização sobre o tema. Esse projeto de lei é no sentido, primeiro, da gente poder ampliar esse debate junto à população. A população precisa entender o que é a disfluência, né? O que é essa dificuldade que tem uma pessoa que é gaga. Segundo, que a gente possa fazer campanhas de conscientização. Porque quando se trata de uma criança, de um adolescente gago, ele sofre muito, principalmente com bullying nas escolas, né? Ele é estereotipado, sofre preconceito, enfim. Então, isso é um tema extremamente importante. Mas também a gente quer ampliar que tenha no setor público uma campanha intensa sobre o assunto e que a rede de saúde possa estar preparada para poder atender essas pessoas que sofrem da disfluência. E eu falo isso porque eu tenho lugar de fala, né? Inclusive, eu sou uma pessoa que tem um problema, né, de disfluência. A vereadora compartilhou a sua própria dificuldade com a gagueira. Sofri muito isso, essa questão, né, do preconceito, da zoação, tirar sarro. Muitas vezes a gente sente, quando se é jovem, sente uma dificuldade de socialização. Eu sei que tem pessoas que têm muito mais dificuldade, né, tem uma disfluência muito mais acentuada, que não é o meu caso, mas mesmo assim é algo que incomoda bastante. O projeto incentiva o diagnóstico precoce. Então, acho que a cidade de Campinas tem todas as condições de preparar aqui um conjunto de profissionais para poder atender essa necessidade. Sobretudo, um ponto que eu estava me esquecendo é o diagnóstico precoce. Porque quando a gente tem um olhar atento do profissional de educação de saúde para essa situação, rapidamente a gente consegue intervir e ajudar um aluno, uma criança que seja gaga. Ainda na segunda reunião ordinária, o prefeito Dário Saad foi à tribuna e fez um balanço da primeira gestão dele à frente da prefeitura e falou sobre as expectativas para este novo mandato. O prefeito Dário Saad falou aos vereadores durante a segunda reunião ordinária do ano sobre as prioridades para o novo mandato à frente da Prefeitura de Campinas. O objetivo é cumprir o regimento e falar da situação da cidade e também falar da questão do futuro da cidade de Campinas. Então foi muito importante, para mim é uma honra voltar à Câmara dos Vereadores. Eu fui vereador aqui por 4 mandatos e meio e para mim é uma honra estar aqui hoje. Dário Saad iniciou sua fala pela situação das finanças da cidade. Nesses 4 anos de governo, nós fizemos uma gestão responsável do ponto de vista das finanças públicas e não tivemos atrasos de pagamentos de fornecedores, não tivemos problemas de desabastecimento por falta de pagamento ou por atraso nos compromissos que a Prefeitura assumiu. Temos, do ponto de vista do futuro, dos próximos 4 anos de gestão, também uma situação prevista equacionada, mas faço a ressalva da situação macroeconômica do país. Caso o país continue em ritmo de crescimento, sem inflação alta, sem recessão, a cidade de Campinas tem 4 anos de tranquilidade da área financeira.
Caso, infelizmente, ocorra, e a gente torce para que não ocorra nenhum sobressalto na macroeconomia do país, a cidade tem sim 4 anos de continuidade, de ajuste nas contas públicas. Com relação à educação, o prefeito reforçou que continua sendo uma das prioridades do seu governo. Nós conseguimos, pela primeira vez na história, oferecer mais vagas que a fila das creches exige. Hoje a oferta das vagas em Campinas é maior do que a fila. Teremos aí, nos 3 primeiros meses, até o 4º mês, para chamar todas essas crianças. Poderemos ter, sim, problemas regionalizados, de sobra de vaga em algum lugar ou em outro, porque nós tivemos um estudo profundo para dividir e espalhar as 16 unidades do Espaço do Amanhã da maneira focada na fila de creche. Também foi destacado pelo chefe do Executivo o papel democrático da Câmara Municipal. Um relacionamento construtivo, buscando, sem dúvida, o desenvolvimento, sem dúvida, buscando o avanço da cidade de Campinas em todas as áreas. Lembrando que você pode rever ou assistir na íntegra as mais de 3 horas de discussões e votações da segunda reunião ordinária no YouTube da TV Câmara Campinas. A vereadora Débora Palermo protocolou um requerimento para criar a Frente Parlamentar de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes aqui na Câmara Municipal. O requerimento 42 de 2025 é de autoria da vereadora Débora Palermo e outros parlamentares. A proposta requer a criação da Frente Parlamentar de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes na Câmara de Campinas. A necessidade é discutir políticas públicas efetivas, para as crianças e adolescentes da nossa cidade. Diferente das comissões permanentes ou de estudos, as frentes parlamentares da Câmara Municipal de Campinas têm por objetivo promover o debate com a população, instituições e representantes da sociedade sobre temas de interesses propostos pelos vereadores, produzindo, ao final dos trabalhos, um relatório que pode conter apontamentos, conclusões, sugestões e até políticas públicas sobre os temas debatidos. Eu vou provocar essa discussão, como eu fiz nos 2 primeiros anos, para que realmente as políticas públicas para criança e adolescente avancem e também para as pessoas com deficiência. Então, não vai faltar reuniões, debates, embates para que as políticas sejam efetivas. Débora Palermo, que também é presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, ressalta a importância da discussão do assunto. Eu me adiantei para criar a frente parlamentar e poder pegar também a comissão da pessoa com deficiência, por conta das crianças com deficiência, e dessa forma discutir políticas públicas na frente e para as pessoas com deficiência na comissão da pessoa com deficiência. Como diz o Estatuto, criança e adolescente deve ser prioridade absoluta e nós trabalharemos para isso. Hora de balançar as redes do Campeonato Paulista, porque ontem a Ponte Preta foi a Bauru e conseguiu a 2ª vitória consecutiva fora de casa. A primeira oportunidade foi do Noroeste. A bola sobrou para Felipe Rodrigues, que finalizou forte, e Pedro Rocha fez a defesa em 2 tempos. Aos 16 minutos, a melhor oportunidade dos donos da casa, Pedro Felipe foi lançado nas costas da zaga pontepretana e, cara a cara, parou em Pedro Rocha. Thiago Lopes tentou em cobrança de falta no chute rasteiro, mais fraco. Só que nos acréscimos do primeiro tempo, a Ponte chegou e foi fatal. Luiz Felipe escapou pela direita, cruzou o rasteiro e Bruno Lopes, de carrinho, abriu o marcador, 1-0 Ponte. Aos 6 minutos do segundo tempo, Everton Brito foi lançado. Ele é rápido, teve liberdade, invadiu a área e foi derrubado por Felipe Rodrigues. O VAR chamou e o árbitro marcou. Pênalti para a Ponte, que Bruno Lopes não desperdiçou. Bola de segurança no meio do gol, 2-0 Ponte. Só que o Noroeste não desistiu, cruzamento da esquerda, João Gabriel não afastou e Pedro Felipe, esperto, diminuiu 2-1. Em cobrança de falta, o Noroeste tentou empate, mas jogou por cima.
Felipe Rodrigues fez boa jogada, a bola sobrou para Thiago Lopes e Pedro Rocha fez mais uma boa defesa. O jovem pontepretano Gustavo Teles saiu do banco e acertou um bom chute para a defesa de Felipe Alves. E ficou nisso, em Bauru, Noroeste 1, Ponte Preta 2. Ponte jogou com os reservas e foi bem, marcou um gol em cada tempo. Bruno Lopes fez os primeiros gols com a camisa da Ponte. Então a Macaca chega embalada para o derby deste domingo. Domingo, 4 horas da tarde, tem Ponte Preta e Guarani no Moisés Lucarelli. A Ponte, com essa vitória diante do Noroeste, assumiu a segunda colocação do Grupo D com 12 pontos, ultrapassou o Palmeiras, que joga hoje contra o Corinthians às 8 horas da noite. E a gente segue falando sobre o Campeonato Paulista porque hoje, às 7h30 da noite, o Guarani recebe o Água Santa, aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro. O Bugre vem de derrota pesada para o Palmeiras por 4-1 e precisa da reabilitação. O técnico Maurício Souza tem muitos desfalques. O meia Giovani foi vetado pelo departamento médico, assim como o atacante Matheus Regis. Outros 5 jogadores são dúvidas. Então, o Alan Santos, o Anderson Leite, o Caio Melo, Isaac e Ian Henrique provavelmente não devem jogar. Provável Guarani para esta noite tem Gabriel Mesquita no gol, o Lucas Justen na lateral direita, Rafael Rodrigues e Lucas Rafael a dupla de zaga, com o Emerson Barbosa na lateral esquerda. Meio campo de Natan Camargo, Matheus Sarará e Vinícius Cauê, improvisado como meia. No ataque, João Vitor, Luiz Miguel e João Marcelo. E claro que amanhã a gente conta a história de Guarani e Água Santa. Bom, agora vai começar o terceiro e último episódio da nossa série. Hoje você vai conhecer 2 elefantas que moram no Zooparque de Itatiba, a Honey e a Bambi. A partir de agora, é o bicho na sua tela. Hoje, o É o Bicho não é para falar sobre os animais convencionais, mas sim sobre o maior animal terrestre do mundo. Incríveis e de natureza matriarcal, os elefantes são um símbolo de resistência, de origem africana e asiática. As maiores ameaças de extinção desses animais são provocadas pela perda de território e a falta de fiscalização à caça ilegal de suas presas, que chegam a pesar 60 quilos cada uma e são usadas principalmente para a fabricação de esculturas. Segundo a organização Santuário de Elefantes Brasil, existem 21 espécies no país. Em 2008, 2 fêmeas que viviam em um circo foram resgatadas pelo IBAMA e transferidas para o Zooparque Itatiba. O zoológico ele hoje não é só a parte de visitação, né, de lazer, mas eles são 5 pilares, mas o mais focado mesmo é a parte de conservação e a parte de estudos científicos, né? Os zoológicos hoje eles trabalham muito com pesquisas científicas com animais em cativeiro e isso é muito importante. A gente tem 2 elefantes aqui que vieram de circo, elas estão mais ou menos aqui, acredito, se não me engano, uns 20 anos. A Honey, né? Tanto a Honey quanto a Bambi. A Honey é essa que está aqui na frente, a Honey tá lá, essa é a Honey que está aqui na frente e a Bambi que está lá no fundo, né? Está comendo agora. Elas têm mais ou menos entre 60 a 70 anos, ou seja, elas já atingiram a expectativa de vida delas. A gente está cuidando com mais carinho, né? Com mais atenção, observando sempre. A gente oferece alimentação tanto aqui fora, uma quantidade grande. Elefantes se alimentam, eles comem mais ou menos entre 150 quilos de matéria por dia, né? Então a gente oferece tanto aqui quanto no final do dia lá em cima, onde é a casinha delas. Como característica única, sua tromba é considerado o 5º membro do corpo, com quase 40 mil músculos, vital para sua sobrevivência na hora de alcançar comida antes de colocar na boca. A gente oferece o capim anapiê, né, conhecido como capim elefante, a gente oferece cana, bananeira, a gente oferece ração também. Elas usam muito, na verdade elas usam a tromba para tudo, né? É como se fosse um braço delas, para quebrar, para puxar. Elas têm uma habilidade tremenda com essa tromba, né? Elas conseguem
desde pegar pequenas coisas, como também derrubar grandes árvores, né? Então, para tudo, para beber água, para levar o alimento até a boca. Os elefantes, na maioria das vezes, reagem positivamente à visita de humanos. E na programação de férias do parque, os visitantes até podem acompanhar os cuidados básicos com o animal. A gente faz com vários animais, onde o tratador vem na frente do setor, chama alguns animais, e um deles é o elefante, né? Sexta, sábado e domingo. A gente fala um pouco do nosso trabalho, né? Elas têm um condicionamento, elas têm um treinamento, já que elas são idosas, a gente tem que a veterinária vem, faz a parte de limpeza das patas, unha, cutícula, e a gente mostra isso para o público, né? A gente faz o condicionamento e fala algumas curiosidades, né? Umas curiosidades bem bacanas sobre os elefantes. Por causa do peso, o cuidado com as unhas dessas elefantas é de extrema importância. Pode apresentar vários problemas, né, nas patas delas, um crescimento excessivo de unha, ela não vai conseguir pisar direito, né? E daí a gente tem que fazer o corte, a limpeza, tudo certinho. O treinamento, veio uma pessoa, treinou elas, hoje a gente segue esse treinamento num lugar seguro, não é aqui, né? Um lugar protegido, tranquilo para elas também. A gente vai dando os comandos conforme ela respondeu o comando, né? A gente recompensa com um agradinho para elas e a veterinária vai fazendo a limpeza, a gente vai ajudando e vai fazendo todo o corte de unha, lixamento, e a gente faz isso uma vez por semana. Aqui elas ficam em campo aberto assim mesmo ou tem algum recinto, alguma casinha? A gente tem um cambiamento, né, o conhecido como baia, dependendo da região, que a gente recolhe elas no final do dia, tanto para a segurança do parque quanto para a segurança delas mesmo. Aí no final, todo final do dia, elas já estão esperando. Quem vem no zoológico e às vezes não encontra elas, duas idosas, né, 4 horas da tarde, elas já estão bem lá no cantinho esperando o momento certo de ir para casa. Sociáveis entre si, cuidam da manada como uma família unida. São verdadeiras matriarcas. Honey e Bambi são elefantas asiáticas, um pouco menores que suas primas africanas. Apesar de elas serem idosas, elas são duas crianças também, né? Elas sempre estão aprontando, bagunçando, tentando derrubar uma árvore. Elas socializam muito. De vez em quando elas meio que se desentendem ali, uma conversinha mais brava entre elas, você escuta elas vocalizando. A Bambi, por ela ser idosa, ela tem alguns momentos dos dias que ela deita, né? Que não é tão comum nos elefantes. Eles têm uma vida social tão bacana, né? Que elas se protegem, se cuidam, se defendem, se ajudam. As fêmeas mais novas ajudam a proteger as mais velhas ajudam a cuidar dos filhotes, né? Eles lembram um pouco o ser humano em alguns aspectos, né? Se a gente vê a questão de amamentação, o filhote se amamenta até 3 anos, lembrando um pouco o ser humano aí também. Os mamilos das fêmeas ficam aqui nessa região, né? Diferente da maioria dos mamíferos, que é um pouco mais abaixo. O filhote macho, quando ele chega uns 13 anos mais ou menos, que é a adolescência, as fêmeas tocam ele vai viver sozinho. E ele tem que se adaptar, se virar sozinho, ele cresce, se desenvolve. Porque quando chega nesse período de 13 anos, 12, 13 anos, ele começa a desenvolver o musting, né? Que na região temporal ele começa a secretar um óleo, e nesse período é o período que a testosterona dele vai de 0 a 100, sobe muito rápido, então ele apresenta uma agressividade, então ele fica sozinho. As fêmeas se ajudam, e é por isso que a gente hoje tem 2 fêmeas aqui, né? Elas precisam desse social entre elas. Geralmente o elefante possui 26 dentes, com 6 ciclos de rotação dentária ao longo de suas vidas. Elas têm vários problemas que elas apresentam, né? Principalmente nessa idade, que são problemas nas patas, que nem eu falei, por isso que a gente tem que cuidar com mais atenção. Então a gente foca mais, e como é um animal que eles precisam andar muito, um elefante precisa andar muitas horas por dia, e o recinto é enorme, né? Então isso a gente proporciona bem para elas. Elas têm também, elas vão apresentar problema de dentição, né? Agora com 60 anos elas começam a fazer a troca de novo do dente, perder os últimos dentes que ela tem. Acho que da parte que o nosso cuidado maior é mais isso mesmo, é pata e dente. Alguma vez na vida, você já deve ter reparado que alguns elefantes apresentam grandes e enormes presas brancas. Elas recebem o nome de marfim e são a causa da morte de uma grande quantidade desses animais todos os anos. Sua caça promoveu uma vantagem genética para a sobrevivência da espécie. Números recentes revelam que cerca de 1/3 das fêmeas jovens
A geração nascida após o fim da guerra em 1992 não desenvolveram mais presas. Esse aqui que a gente tem que é o elefante asiático, eles são menores, né? São menores que os africanos. Os africanos podem chegar aí até 7.000 quilos mais ou menos. A fêmea de um asiático, 3.000 quilos mais ou menos. O asiático, o macho, ele tem a presença do marfim evidente, né, bem grande, que a turma está acostumada a ver. As fêmeas, elas têm mais vestígio aqui, aqui em cima, quase não aparece, né. O que está acontecendo assim, é que como tem a caça predatória, a gente sabe que tem animais que acabam nascendo sem um marfim, né, e daí o pessoal acaba não caçando esses animais que eles querem caçar animais que têm marfim. E conforme eles vão cruzando entre si, vai nascendo cada vez mais animais sem marfim, né? É como se fosse uma adaptação da própria natureza mesmo, tentando enganar, ludibriar o ser humano por causa da questão da caça mesmo. Porque você vai matar um animal só para conseguir pegar as presas deles. Então, os elefantes africanos, as fêmeas não têm. Se a gente conseguir ver uma pontinha ali agora aparecendo, ó, bem pequena, é isso que eles têm. O Brasil, em razão da grande extensão territorial, além da atuação de diferentes fatores climáticos, possui diversas variações do clima tropical, favorecendo o conforto desses gigantes. O elefante, a nossa fauna aqui, vamos dizer assim, a gente tem uma mistura de Mata Atlântica com o Cerrado. O Cerrado, ele lembra um pouco a savana africana, né? Altas temperaturas durante o dia e o frio, né, no período da manhã, né? A gente chegou agora de manhã aqui, estava um pouquinho frio, então eles têm isso. Os elefantes, lógico que a gente tem um cuidado maior, apesar de ter um lago enorme, a gente tem um bebedouro que fica ali no canto para elas se banharem, né? E a gente faz atividades sim com gelos para elas, colocando gelos, a gente chama de enriquecimento ambiental, né? Pensando no bem-estar delas, para elas se refrescarem um pouquinho, né? A gente tem uma sombra no final ali, tem mais uma sombra aqui que elas podem procurar se elas quiserem para fugir um pouco do calor. Como que é para você estar no dia a dia ali, estar cuidando, tratando, administrando ali a parte da alimentação e do cuidado do animal? Então, a questão de árvores, hoje a gente tem uma quantidade de árvores, mas está toda protegida, né? Vocês podem ver que elas são cercadas, elas não têm mais acesso, porque é comum do elefante, né? É comum a gente ver vídeos delas, elefantes tentando derrubar árvore para alcançar folhas, para comer, e para divertimento mesmo, para uma atividade para brincar, né? O dia a dia delas é bem complexo, bem legal até de observar. A gente vê várias coisas interessantes acontecendo no dia a dia, mas assim, 80% do dia do elefante é procurando em busca de comida. Então a gente oferece uma grande quantidade aqui que elas vão ficar comendo, e depois o resto, que é o que a Honey está fazendo agora, é pastagem. Elas vão ficar procurando pastagem, tentando alcançar alguns galinhos de árvores que está protegido, né? É o dia delas assim. E elas também costumam dividir o espaço, porque a gente viu búfalo e outros animais. Como que é esse convívio? É tranquilo no dia a dia também? É tranquilo. Apesar do hipopótamo ser um animal territorialista, como eles estão juntos há muito tempo, então assim, os elefantes conseguem ter acesso ao lago ali, com os búfalos são de boa, com o hipopótamo. Às vezes ele tenta fazer uma gracinha, mas os elefantes também se impõem um pouquinho, mas nada, é super tranquilo. A gente tem uma observação, a gente observa durante 24 horas por dia aqui os animais, então a gente fica acompanhando, mas nunca teve nenhum problema. Uma paz aqui, vamos dizer assim. Mulheres com idades entre 40 e 50 anos respondem por 40% dos casos de câncer de mama no Brasil. A incidência e mortalidade em decorrência da doença também vem aumentando progressivamente nos últimos anos. No quadro de hoje, uma mastologista vai alertar sobre os possíveis impactos para o diagnóstico precoce da doença se a idade mínima para realizar o exame de mamografia passar dos 40 para 50 anos, como prevê uma proposta da Agência Nacional de Saúde Complementar. É o Saúde Agora.
Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre uma possível mudança na idade mínima para o exame de mamografia nos planos de saúde. Uma proposta da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula as operadoras privadas de saúde no Brasil, pode alterar a idade mínima para a realização de mamografias nos planos de saúde, passando de 40 para 50 anos com periodicidade bienal. Lembrando que a mortalidade do câncer de mama no país e na América Latina, de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, sobe continuamente desde 1990, diferentemente dos países desenvolvidos. E quem vai esclarecer tudo sobre esse assunto é a mastologista Lívia Cons, membro da Sociedade Brasileira de Mastologia. Doutora Lívia, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Olá, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão importante. Exatamente, doutora. Para a gente começar esse assunto, se essa medida realmente for aprovada, quais serão os possíveis impactos para o exame de mamografia, né? Especialmente quando a gente fala em diagnóstico precoce da doença? Então, o contexto que nos preocupa é justamente o seguinte: nós temos dados estatísticos de que aproximadamente 40% dos casos de câncer de mama nas mulheres brasileiras acontecem com mulheres abaixo dos 50 anos, entre 40 e 50 anos. Tirar essa mamografia de rastreamento das pacientes que têm plano de saúde nessa faixa etária, dos 40 aos 50 anos, em teoria vai fazer com que a gente tire a possibilidade de diagnósticos iniciais de câncer de mama nessa faixa etária, que não é um valor desprezível. Então, veja, 40% dos casos de câncer de mama acontecerem em mulheres entre 40 e 50 anos, e muitos deles são detectados através da mamografia em estágios muito iniciais, antes da paciente perceber um nódulo ou uma alteração na mama. Então, essa mulher que vai deixar de fazer mamografia dos 40 aos 50 anos como uma medida de rastreamento de rotina, certamente vai detectar um câncer da mama num estágio mais tardio, o que é ruim, tanto em termos da vida, do tratamento, da chance dela ficar bem e curada, quanto também em termos de custos, porque o tratamento de cânceres mais avançados ele é muito mais dispendioso, muito mais custoso, quanto mais avançado é feito esse diagnóstico. Com certeza, doutora. Atualmente, qual que é a idade recomendada para que a mulher realize a mamografia? Então, esse aqui é uma das grandes questões. A idade recomendada na maior parte dos países do mundo e é o que é preconizada pela Sociedade Brasileira de Mastologia, Sociedade de Radiologia, é que a mulher realize mamografias anuais a partir dos 40 anos. Mas, pelo Ministério da Saúde, então as mulheres que dependem do sistema público para a realização desses exames do SUS, é preconizado que elas realizem a partir dos 50 anos. Então, o que essa medida da ANS tenta fazer? Na verdade, ela tenta equiparar as pacientes que têm planos de saúde àquelas que são apenas SUS dependentes. Então, as pacientes que se utilizam do Sistema Único de Saúde fazem mamografia anualmente a partir dos 50. E aquelas que têm convênio, que têm um plano de saúde, faziam a partir dos 40. Mas o que a gente vê como médica, como membro da Sociedade Brasileira de Mastologia, junto aos colegas radiologistas, é que o movimento, na verdade, deveria ser o contrário. As pacientes do Sistema Único de Saúde é que deveriam começar a fazer mamografia a partir dos 40. Então, diminuir a faixa etária das pacientes que são dependentes do sistema público e não aumentar a idade das pacientes que têm a possibilidade de ter planos de saúde. Isso porque é sabido pelos estudos que a gente tem um alto número de mulheres jovens entre 40 e 50 anos com diagnósticos de câncer de mama.
E até uma forma, né, se essa medida for aprovada, de restringir o acesso da mulher ao sistema de saúde, a esses exames que são direito dela, né, doutora? O que vai acontecer é que os planos médicos eles vão dificultar a solicitação do médico ginecologista, mastologista ou clínico geral para essa mulher que tem entre 40 e 50 anos. Porque hoje a rotina de cuidados de uma mulher entre 40 e 50 anos envolve o pedido de mamografia pelo seu médico como um método de rastreamento mesmo, de detecção precoce de alterações. O plano de saúde ele não pode impedir a mulher que tem o convênio, que tem o plano de saúde, de fazer esse exame entre 40 e 50 anos, mas ele pode glosar esse pedido, dificultar, muitas vezes impor à paciente um valor a ser pago adicionalmente, enfim, vários entraves burocráticos mesmo que hoje não acontecem para que essa mulher entre 40 e 50 anos faça esse exame. Então, a nossa preocupação como médico, como mastologista dessa medida da ANS, é transformar algo que é benéfico para as mulheres em algo mais custoso, mais dificultoso, que impede, na verdade, as mulheres que já têm um plano de saúde, que têm um convênio, de realizar esse exame, que, na verdade, deveria ser algo que a paciente do SUS também tivesse direito, mas que isso a gente já sabe pelo Ministério da Saúde que até o momento o que é vigente é a mamografia a partir dos 50. Mas a gente preconiza, então, que não vamos igualar as coisas quando elas são ruins, vamos tentar melhorar aquilo que não está bom. Realmente, doutora, até mesmo nos Estados Unidos, eles recomendam o rastreamento mamográfico a partir dos 40 anos de idade. Então, se a gente for ver, é um país desenvolvido, né, e que o Brasil deveria se espelhar, né, e não ter esse, voltar, né, para trás. A gente tem muitos estudos internacionais e brasileiros que mostram que o rastreamento mamográfico, que é fazer a mamografia da paciente que não tem nenhum sintoma, que não sente nada na mama, é eficaz do ponto de vista de detecção de cânceres precoces e que isso não só é eficaz no sentido de que aumenta a chance dessas pacientes viverem mais e não morrerem pelo câncer de mama, como em termos de custo-benefício, então falando assim, em termos da conta, vamos dizer, também é um dinheiro bem aplicado, porque os diagnósticos tardios de câncer de mama, eles são muito mais custosos, na medida em que essa mulher vai ter que fazer uma cirurgia maior, mais quimioterapia, ficar mais tempo em tratamento, enquanto se ela tivesse sido detectada sem sintomas por um exame mamográfico, esse tratamento, além de mais tranquilo para ser realizado por ela, seria menos dispendioso. Esse questionamento sobre a idade do rastreamento já aconteceu em muitos lugares do mundo, e isso dos Estados Unidos ter preconizado a partir dos 40 anos foi depois de reverem muitos dados e realmente perceberem que é uma medida custo-eficaz. Por isso que lá nos Estados Unidos, desde final de 2023 para 2024, o rastreamento voltou a ser a partir dos 40 anos, porque foi visto como uma medida custo-eficaz. Doutora, eu estava lendo, né, sobre esse assunto e a Sociedade de Mastologia encara esse tema mesmo como um retrocesso, é isso? Exatamente. A Sociedade Brasileira de Mastologia se pronunciou e, assim, a ANS, na verdade, publicou essas diversas normativas que tem muita coisa boa, então eu preciso ressaltar isso. É um capítulo de uma consulta sobre várias questões relacionadas a câncer de mama, que fala também sobre outros tratamentos multimodais, que envolve tratamentos relacionados à radioterapia, a conversa com o paciente. Então, esse capítulo da ANS que trata sobre esse assunto tem muitas coisas boas, muitas vantagens. O problema em específico foi em relação a essa recomendação do início do rastreamento a partir dos 50 anos para mulheres da saúde suplementar e que a gente, como mastologista, como médico, vê como um retrocesso
À medida que a gente sabe que no sistema público isso é assim, e temos estudos comparativos, a gente tem estudos que comparam mulheres em relação à mortalidade, em relação ao custo do tratamento, feito no SUS e no sistema privado, e a gente sabe que quando esses diagnósticos são feitos mais precocemente, esse tratamento custa menos. Exatamente, doutora, até porque um dos pilares aí para a gente abordar o câncer de mama é justamente o diagnóstico precoce. E quanto antes a mulher realizar a mamografia, antes ela vai iniciar o tratamento, né? Os danos vão ser menores. Então, tudo isso, né, está envolvido nessa medida. Com certeza. A gente já sabe, por exemplo, que mulheres muito jovens, por que mulheres com menos de 40 anos não precisam fazer exame de mamografia anualmente, de modo rotineiro? Porque os estudos mostram para a gente que o câncer de mama é uma doença que incide em mulheres mais velhas. Então, existem estatísticas para isso. Não são dados retirados assim, sem uma comprovação científica, mas esses dados eles são consistentes em mostrar que essa faixa etária dos 40 aos 50, a gente tem um alto número de mulheres detectadas com câncer de mama, diagnosticadas com câncer de mama, e que tirar essa possibilidade de rastreamento precoce dessa faixa etária vai ter muitos impactos negativos. Doutora, eu estava até pensando, né? Se essa medida for aprovada, uma mulher que aos 39, 40 ou até pode acontecer antes, identifica ali um nódulo no seio e vai até o plano e não consegue fazer esse exame, deve ser bem frustrante, né? Uma realidade bem complicada. Mas a gente tem que tentar separar as coisas. Então, veja, a mamografia como uma medida de rastreamento, que é a realização dos 40 até os 79 anos como uma forma de rotina. Quando eu falo mamografia de rastreamento, eu estou querendo dizer o exame que é feito na mulher que não sente nada, aquela mulher sem sintomas. Então, a mulher sem sintomas, atualmente faz a mamografia a partir dos 40 anos no sistema privado e a partir dos 50 na maior parte dos sistemas públicos. Agora, aquela mulher que tem um sintoma, sentiu um caroço na mama, sentiu a saída de alguma secreção da mama que não tinha, percebeu a pele da mama diferente, avermelhada, essa mulher precisa fazer a mamografia em qualquer idade o mais rápido possível. Então, a mamografia diagnóstica, que é essa para detectar uma alteração que a mulher sentiu, isso não é para mudar em absolutamente nada. Então, a mamografia diagnóstica, que é essa para comprovar, vamos dizer assim, a alteração que essa mulher está sentindo, tem que continuar a ser feita rapidamente em qualquer idade. O que se discute é a mamografia feita para mulher sem sintomas, que é aquela mulher que vai fazer como uma rotina. Essa rotina é que a gente, mastologista, Sociedade Brasileira de Mastologia, preconiza que seja mantida a partir dos 40 anos, porque é eficaz na detecção de cânceres precoces. Mas eu ressalto, aquela mulher que tem seus 39, 40 anos e que sentiu algo na mama, essa mulher tem o direito e o dever de fazer essa mamografia o mais depressa possível. Quanto antes, mais importante, né, doutora? É assim que a gente consegue ir salvando vidas cada vez mais, né? Exatamente. Estamos juntos aí para oferecer, é possível, entrando ali, então é até uma coisa que eu falo com muita ênfase para quem está nos assistindo, é possível entrar na página do governo, da ANS, e votar contra essa medida, porque na verdade é uma consulta pública, a ANS propôs essa mudança, mas as pessoas podem falar que discordam. Tá certo, então, e esperamos que ela não seja realmente aprovada. Com certeza, doutora. Eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso quadro. Obrigada pela sua disposição. Eu que agradeço, espero ter ajudado todo mundo que está nos vendo, e quem quiser manifestar a sua opinião, aproveite, que é um assunto muito importante. Obrigada. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais.
Até o próximo Saúde Agora! Amanhã, sexta-feira, o sol aparece com mais intensidade. Aos poucos, a nebulosidade vai se afastando de Campinas e região. Não está descartada a chuva, mas se cair, não vai ser em grande intensidade. E com isso, o calorão se faz presente. Vamos às temperaturas? Porque elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, então, no sexto, 7 de fevereiro, mínima de 20 graus. Ao longo do dia, a temperatura sobe, podendo chegar aos 31 aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira. Até lá. Tchau, tchau.